Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Maria Rica, o nosso movimento antifraca. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa dose semanal de conteúdo, de empoderamento, de motivação, de conhecimento. Eu, Lívia Kriukas e Veridiana Cavalieri, estamos aqui para te encorajar. Eu tô, Lívia! Esperando você rir, Lívia! Eu tô concentrada pra ter você se arrumar. Conta a verdade que tá acontecendo nesse podcast agora. A cadeira deu uma bambeada, gente. Pelo amor, foi você, dona Lívia, foi você, Marcelo, que fez essa... É que o Marcelo fez pra só não eu começar a rir, é pra nós duas começarmos rindo. A pessoa fazendo a abertura, eu puxei minha cadeira, falei, que isso, senhor? Mas foi boa bom tarde, demais. né? Tudo bom? Boa tarde pra quem está no horário de Brasília, pra quem está no horário de Sinop, bom Sim, dia ainda. Verdade. Pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo, pra quem nos acompanha aí, né, nas redes sociais. É, isso mesmo, tá demais, tá bom demais. Inclusive, falando em redes sociais, a gente tá recebendo tantos comentários, né? Tantas observações nos nossos conteúdos aí. Tem uns que são épicos. Nossa! A gente separou uns aqui que hoje... Gente do céu! Então são tantos comentários, né? Tantas observações nos conteúdos Não, lá. Tem uns que não é de comentário, não. É descarrego, minha querida. É descarrego. Desabafo, né? Desabafo. E a gente tem que tentar ser feliz mesmo. Verdade. Assim, né, meu amor? E a gente vai abordar aqui hoje, né? Pra poder dar aí, né? Um feedback a todo esse pessoal que nos acompanha lá no Instagram, Veridiana Cavalieri, que nos acompanha aqui no YouTube, no Spotify. Então vem com a gente em mais essa dose aqui de conhecimento. Mas antes a gente vai falar da palestra, né? Que eu tava agora há pouco falando, né? Com a equipe da V4. Conta pra gente como que foi. A equipe da V4, a V4 Company é uma das maiores agências, Sim, né, de marketing do país. E a V4 aqui de Sinop, ela é uma das maiores, se não a maior unidade franqueada da V4. Então, eu estava numa convenção, né, da V4 com um tema fora do comum, assim, um tema exclusivo, como a gente trabalha, né? Nós trabalhamos com temas exclusivos e o tema deles era o algoritmo, né? Então foi uma palestra incrível aí para falar de qual é o algoritmo do sucesso dos Titãs. Maravilha. E começando por aí, né? Quais são os 3 poderes, né? As 3 qualidades dos Titãs. Quando a gente fala em 3 poderes, quais são os 3 poderes dos Titãs? Desses grandes realizadores, a gente fala em 3 movimentos muito importantes. O primeiro é um propósito muito claro, um grande propósito, ou seja, uma grande meta. O segundo são muito obstinados por aquilo que desejam. E o terceiro tem uma capacidade enorme de mobilizar as pessoas em torno das suas causas. Então, essas são as 3 principais características, né? Então, quando a gente estuda, por exemplo, Steve Jobs, quando a gente estuda Elon Musk, quando nós falamos aí de Jeff Bezos. E sabe uma curiosidade, Lívia, que a gente fala sobre os Titãs? É que muitas pessoas, prestem muita atenção nessa informação, muitas pessoas acreditam que esses Titãs que alcançam o sucesso, eles têm algum tipo de privilégio ou não passaram por desafios em sua vida. E quando a gente entra e mergulha fundo na história, por exemplo, do Steve Jobs foi devolvido 2 vezes, né, pela sua família biológica e pela família adotiva. Quando a gente fala de Elon Musk, sua biografia começa de um quarto de hospital aos 4 anos, quando ele foi espancado pelo pai e estava hospitalizado, de um pai perverso. Então a gente fala sobre esses titãs, mas as pessoas têm uma ideia de que eles alcançam o sucesso porque eles têm algum tipo de dom específico. De privilégio, né? De privilégio ou algum tipo de benefício, algum tipo de inteligência diferenciada. No fundo, eu acredito que, verdadeiramente, que esses titãs, quando a gente estuda a grande maioria deles, eles têm uma forte dor que foi superada, né? A superação é uma característica muito forte deles, né? E o que é superação? Superação é a capacidade de você superar, passar por aquilo, superar aquilo, ou seja, você é superior àquilo que te aconteceu, se tornar superior àquilo que lhe aconteceu. E essa é uma característica predominante aí nos titãs. E então isso quebra,
eles não seguiram nenhum padrão previsto, digamos assim, que a sociedade prevê. Eles caem totalmente fora do padrão. Então isso é bem importante para quem está buscando sucesso. Como você se avalia hoje em relação, né, ao seu propósito, ao tamanho do seu propósito, a sua obstinação e como você avalia também a sua capacidade de mobilizar pessoas em torno do seu propósito, do seu objetivo, né? Uhum. E o sucesso, você fala na palestra que o sucesso está em lugares imprevisíveis. Como que seria isso? Quando nós estudamos o sucesso, nós sempre buscamos o sucesso em lugares óbvios, né? Tanto que a gente lê, assiste filme, palestra, a gente busca nessas pessoas aonde especificamente está o sucesso. Está em lugares imprevisíveis que, por exemplo, a gente conta a história do Jeff Dean, que encontra um bilhete do Larry Page, do Google, na porta da geladeira, numa sexta-feira à tarde, que Larry Page, né, o fundador do Google, dizendo que os anúncios do Google em 2014, do Google AdWords, era podre, né? Ele faz um xingamento, né, aquela situação, e ele reúne todas as provas de que não eram bons os anúncios do Google naquele momento, coloca na porta da geladeira. E Jeff Dean, né, que não era daquela área, não pertencia ao projeto do Google AdWords, ele se sente motivado e sente um desejo se sente tocado por aquele problema e ele sente uma vontade, então, de começar a solucionar. Ele era um engenheiro de uma outra área, super atarefado, deixa tudo que ele tinha para fazer e começa a trabalhar no projeto. Ele trabalha na sexta, no sábado e no domingo e apresenta para a companhia na madrugada de segunda-feira, através de um e-mail, uma solução que, depois de implementada, tirou o Google da casa de 6 milhões para 99 milhões naquele ano e 150 milhões de faturamento no ano seguinte. E fez com que o Google reinventasse a sua história, que estava bem complexo naquele momento e estava perdendo espaço, né, no mercado. Então, o que é imprevisível, né? Estava lá na porta da geladeira a oportunidade. Verdade. Mas você precisa estar atento, porque essas oportunidades de você criar algo, fazer algo que vai te destacar, estão em lugares imprevisíveis e aparecem o tempo todo pra gente, mas a gente precisa estar atento. Verdade. Né? E antes da gente entrar nos comentários polêmicos aqui, o que realmente quebra uma empresa? O que quebra uma empresa é venda. Né? Primeira coisa que quebra uma empresa é venda. Se você não vender, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, o que quebra uma empresa? Venda. Venda mal feita. O que é venda mal feita? É aquela venda onde você gasta muito mais para gerenciar toda a sua operação do que você ganha por vender aquele produto ou serviço. Aí fica inviável, né? Aí fica inviável. Então, quando a gente fala venda, não é só o processo de venda, mas toda a gestão de tudo que está por trás, né, dessa venda, desse produto ou serviço, que automaticamente precisa ser subsidiado através da venda. E muitas vezes uma empresa, por exemplo, qual é o grande problema das empresas? Às vezes uma empresa cresce 20% no faturamento e cresce no mesmo ano 40% no seu custo. Então, ela não percebe que ela está crescendo no seu faturamento desproporcional ao seu custo, ou seja, ela se torna ineficiente com o crescimento. Né? Então, às vezes, ela está vendendo bem, mas, ou seja, não é uma venda lucrativa. Né? Às vezes não está nem pagando o que está tendo de custo, né? Ou até pior, né? Complicado. E até falando sobre essa questão de vendedores, teve um comentário lá que falou assim, existe donos de empresa que só pensam neles, não pensam nos seus vendedores. O que você falaria para esses donos de empresa? Vamos desabafo, né? Vamos desabafo. Existem donos de empresas que só pensam neles. O que você falaria para esse dono? Então, nós recebemos um comentário dizendo, existem donos de empresa que só pensam neles. Sabe, hoje é muito fácil você identificar as pessoas que jamais terão sucesso. Porque são pessoas que elas associam os problemas que as empresas têm ao dono, ou aos problemas da sua carreira, ao dono, à empresa, aos lugares que estão, e elas não entendem que talvez o problema é elas. Quando ele diz assim, tem donos de empresa que só pensa neles, você tem duas opções, querido.
Você pode sair da empresa, porque certamente se você é um ótimo profissional, vai ter muitas empresas querendo você, batendo na sua porta. Então, você não é obrigado a ficar em empresas que o dono não pensa em você, certo? Exato. Se você está nessa empresa insatisfeito, a primeira coisa que você tem que fazer é sair. E segundo, se você é uma pessoa melhor que esse dono, o que você faz? Abre a sua própria empresa. Se você é um líder melhor, que você já deve ter as habilidades, porque você sabe o que um líder deve fazer, abre a sua própria empresa, paga imposto, gerencia um time, implementa um produto, tenha sucesso. Depois você vem e fala dos líderes que trabalham com você. Porque tem gente que adora falar do seu chefe, mas não tem coragem de abrir uma empresa e nem mesmo capacidade para isso. Ou então adora falar dos seus chefes, mas continuam trabalhando na empresa, ao invés de sair, porque sim, se aquela empresa não tá bom e você é um ótimo profissional, com certeza vai ter um monte de empresas querendo te contratar. Então, por que é que você tá naquela empresa onde você julga que os seus chefes não pensam em você? Então, sai, né? Pede para sair. Perfeito. E eu acredito que seja um outro ponto, né? Porque dá a impressão que foi um líder, né? Que escreveu isso. No ramo empresarial, se o cara for verdadeiro, ele é passado para trás. Veja bem em que mundo estamos. Eu nem acreditei quando eu li isso. Nem eu, não acreditei. Olha, como é fácil prever as pessoas que nunca vão ter sucesso. É muito fácil prever as pessoas que nunca vão ter sucesso. Olha esse tipo de comentário. Como é o comentário, Lívia? No ramo empresarial, se o cara falar a verdade, ele será passado para trás. Eu não sei em que mundo essa pessoa vive, mas com certeza resultados sustentáveis jamais, empresas sustentáveis jamais se sustentam na mentira. Quando você compra um produto fake, você só compra uma vez. Quando você faz um acordo com um colaborador que você não cumpre, esse colaborador sai, logo você não tem mais pessoas trabalhando com você. Então, quando você faz negócios no mercado, com parceiros, com fornecedores, se você não for verdadeiro, você vai fazer uma vez só. Então, a vida de empresas e pessoas que não são verdadeiras é curta. Então, eu realmente não sei onde essa pessoa mora. E também, o que me deixa perplexa é como as pessoas pensam. Hoje você não precisa mais fazer pesquisa para entender por que as pessoas no Brasil não têm sucesso. É só você pegar uma postagem, um vídeo que fala sobre o sucesso e olhar o que as pessoas dizem e falam sobre quem é bem-sucedido. A mentalidade que as pessoas têm faz com que elas nunca, jamais tenham sucesso. Então, esse é um caso. Verdade. É triste. Mas a gente está aqui para responder, não é verdade? Esse é o nosso papel. Pegando Democracia esse gancho, é bom demais. Pegando esse gancho, até dando sequência nessa resposta, você confirma que o colaborador é a cara do líder? O colaborador é a cara do líder. Então, se você não gosta daquele colaborador que está ali com você, demite, porque logo, daqui a pouco, a sua empresa não está à sua cara. Porque se você começa a deixar pessoas que não são a sua cara dentro da sua empresa, logo a sua empresa não está à sua cara e você não percebeu. Porque sim, o colaborador é a cara do líder. Porque as pessoas vão se adaptar ao modelo de trabalho do líder. Isso é inegável. As pessoas, elas precisam sobreviver. E para sobreviver, elas vão se adaptar a você. Só que é duro, às vezes, para o líder ver na pessoa o espelho dos seus próprios defeitos. Verdade. É muito difícil ver nas pessoas o espelho dos seus próprios defeitos. Então, o que a gente precisa fazer? Entender isso. Uhum. Que se você tem problemas na sua empresa, esses problemas são de ordem seu, da sua personalidade, da sua eficiência e a sua deficiência. E cabe a você corrigir. Se as pessoas não se adequam à sua cultura, não tenha esse tipo de pessoas com você. Mas realmente, as pessoas que você mantém no seu time sempre vão ser sua cara. Verdade. Né? Entrou um chefe no trabalho, querendo ser o melhor, o bambambam. Meu pai amado. Mas nos deixando pi. Não, eu disse assim, que entrou um chefe pi. Que quer ser o bambambam. E aí? Entrou um chefe que quer o seu bambambam.
Filho da mãe desse chefe que quer ser bambambam, mas deixa eles tudo pi! Porque daí ele tá sendo bom, mas daí, né, deixa os colaboradores não sendo tão bons, pra não falar outra coisa. Olha, qual que é o grande desafio nesse caso? A gente precisa olhar os dois lados. Quando a gente olha do lado do colaborador, talvez não é que entrou alguém, talvez não tenha entrado um líder ruim. Talvez tenha entrado um líder diferente, com posições diferentes. Então, sempre, o que vai determinar quando um líder é bom ou não para um grupo, né? Resultado. O resultado que ele vai propor e, na verdade, também o propósito pelo qual ele está fazendo, as escolhas que ele está fazendo. E um outro ponto importante é que isso mostra, esse tipo de comentário mostra o que é mais desafiador no processo de ingressar uma nova liderança, que é gerar confiança com o time, né? Porque talvez esse líder tenha chegado de uma maneira diferente, de uma maneira impositiva, errou na sua estratégia de chegada, gerou uma reação negativa na equipe e agora ele precisa lidar com a reação negativa. Talvez o seu propósito seja ótimo, mas a reação que as pessoas têm ficou complicado para ele. Ou talvez, Veri, como acontece às vezes, tá tão bagunçado, esse líder já chega em algo que tá zona e vai botar a casa em ordem. Exato. E daí as pessoas que estão acostumadas com aquilo fora do padrão, vai achar uma pessoa arrogante, um mau líder, uma má pessoa, né? Tem isso. Exatamente. A pergunta é, se você acha que o seu chefe é ruim, por que você não é o chefe? Vou repetir a pergunta. Se você acha que o seu chefe que acabou de entrar na empresa é ruim, eu te pergunto, por que você não é o chefe dessa empresa? Então, o grande desafio é que às vezes as pessoas criticam, né, o chefe, a chefe, o dono da empresa, mas fato é, e elas? Que tipo de pessoas são? Quem são elas? Que tipo de resultado você tem? Por que você não está no lugar deles? É muito fácil falar quando você não está no lugar das pessoas. E se você tivesse, você agiria como? Você sabe que uma vez eu tive um caso que um líder falou assim para mim, sabe, Veri, eu tinha uma visão da minha chefe tão diferente porque eu era vendedora e eu olhava para ela e tal, eu reclamava e eu fui promovido. E quando eu fui promovido, eu entendi o que acontecia. E quando eu entendi o que acontecia, eu senti vergonha de como eu pensava quando eu era um liderado. Então é isso que acontece. A gente, às vezes, se precipita, julga esse líder antes de saber o que realmente acontece no lugar dele, né? Verdade. E para ficar mais claro para quem está nos assistindo, nos ouvindo, qual é o grande diferencial de um líder? O grande diferencial de um líder é relacionamento. Vamos lá, o grande diferencial de um líder é relacionamento. Porque, vamos lá, a partir do momento que ele tem relacionamentos fortes, ele consegue desenvolver todas as coisas que ele precisa naquele time. Se ele tiver um relacionamento forte, isso significa que o nível de confiança das pessoas para com ele também é forte. Logo, se ele é um líder confiável, ele consegue fazer os seus pedidos que são atendidos com facilidade, com menos resistência. Logo, a performance acontece de maneira natural. Então, os líderes devem focar menos, talvez, em construir processos e talvez investir mais nos relacionamentos e fazer com que as pessoas construam os processos. Esse é o segredo do bom líder. Ele é muito bom em relacionamento. Entendi. O que seriam seres adaptativos que você aborda na palestra? Seres adaptativos são, quando a gente aborda, né, os seres adaptativos, né, que é o tema também do meu novo livro. Adaptativos é porque depois que as pessoas tomam, o dono da empresa, depois que a pessoa toma a decisão dela, ela se adapta mediante as coisas que precisam ser adaptadas para realizar aquilo que decidiu. Então, vamos lá. O adaptativo é aquele... Ayrton Senna tinha essas características, quando a gente fala do esporte, por exemplo. Ele era uma pessoa totalmente adaptável, né? Ou seja, ele tinha a meta e ele se adaptava o tempo todo em torno de personalidade, em torno de físico, tudo, né? Ele se adaptava rapidamente ao objetivo que ele queria. Então, a gente fala que o sucesso é fruto de pessoas congruentes. Ela é aquilo que ela deseja.
ou ela é aquilo que ela deseja. Então, adaptativos são as pessoas que têm uma mentalidade adaptativa, que é capaz de se moldar, se desenvolver rapidamente para o objetivo que estabelece para si. Entendi. E ainda nesse gancho, por que as pessoas tomam uma decisão, mas voltam atrás? Dan Gilbert, um grande estudioso sobre decisões, ele tem vários livros e artigos publicados. Ele fala que, com o tempo, nós mudamos, né? Por exemplo, você casa e depois de um certo tempo ele pesquisou por que as pessoas correm atrás da separação. Por que as pessoas, quando jovem, fazem uma tatuagem e depois correm atrás para tirar essa tatuagem. Ele pesquisou se as pessoas mudariam a sua opinião com relação às suas preferências, como música, como comida e tudo mais. E ele percebeu que as pessoas, elas voltam atrás em suas decisões porque com o tempo elas mudam. Nós mudamos com o tempo. E isso é bom. Nós vamos evoluindo com o tempo, conhecendo coisas novas e mudando, então, as nossas decisões. Nós vamos aprimorando essas nossas decisões, nossos desejos, o que as realizações significam, as conquistas significam, e algumas coisas passam a não fazer sentido em outros momentos da nossa vida, né? Nós mudamos de fase, digamos assim, vamos virando a chave. Em alguns momentos nós vamos descobrindo que algumas coisas que nos faziam mal, que não nos fazem tão bem, não fazem mais sentido, então a gente vai abrindo mão, a gente vai voltando atrás, ou talvez em algum momento, né, você decidiu por uma carreira e tal, e você não mensurou que determinadas coisas que você queria pudessem custar algo que você não estava disposto a pagar, né, um preço que você não estava disposto a pagar por aquilo, né, então com o tempo você acaba, é natural que muitos casos, a gente possa vir a não é desistir, mas mudar a nossa opinião de qual é a direção que a gente tem que ter numa determinada área da vida, por exemplo. É natural que a gente possa decidir. E a gente precisa também ser um pouco flexível, porque se fala tanto de flexibilidade, e a flexibilidade se dá também em tomadas de decisão, em decisões, em novos desejos, digamos assim, né? Verdade. Qual seria a reflexão, que eu vi que tem uma pergunta na palestra sobre o que você está disposto a perder? Qual seria a reflexão que você faz as pessoas talvez saírem da caixinha e refletir sobre isso? Mais do que aquilo que você pretende ganhar, o importante é você definir o que você está disposto a perder para alcançar aquilo que você deseja. Quando eu falo disposto a perder, até mesmo você mesmo, partes de você, ideias suas que você tem que abandonar, hábitos seus que você tem que abandonar, pensamentos seus que você tem que abandonar, ideias de pessoas próximas que você tem que abandonar para você se tornar aquilo que você quer. Então, é nesse sentido as perdas. As maiores perdas, coisas que são realmente importantes, você não vai perder. Você não vai colocar em xeque sua família, você não vai colocar em xeque a sua segurança. Sim. Né? Quando a gente fala de perdas são coisas que não te ajudam em nada, mas você ainda mantém na sua vida porque você aprendeu a fazer daquela forma. Então, é lidar com as perdas, com aquilo que você realmente tem que se desprender, desapegar e deixar para trás para você evoluir. Como sacrificar domingos, finais de semana e tudo mais, por mais conhecimento, por ir mais atrás do propósito, né? E saber fazer essa conta, né? Em determinados momentos da sua vida, talvez isso seja necessário, em outros momentos não. Né? Fazer essa conta e esse balanço. Legal, entendi. Bom, vai acompanhando aí a gente, vai também comentando aqui no nosso chat ao vivo sobre o que você está achando desse assunto, sobre o algoritmo, não é mesmo? E também o que você tem aí a dizer sobre o seu líder, sobre como que tem sido aí onde você trabalha, né? Vai comentando com a gente. Se você acha que alguém precisa ter conhecimento também sobre esse assunto, compartilhe a nossa live, tá bom? O que seria pessoas que possuem inteligência tipo A? A gente fala de inteligência tipo A, né, na palestra. Então vamos lá. Esse aqui é para copiar e colar, hein? Copia e cola essa informação. Pessoas do tipo A, elas obtêm sucesso com o seguinte princípio.
elas obtêm sucesso por meio do gasto correto de energia e tempo. Então, tem um conceito que fala o seguinte: pessoas bem-sucedidas são aquelas que souberam aonde investir o seu tempo e a sua energia. Isso é inteligência do tipo A. Inteligência do tipo A é entender na palavra A o impacto que as coisas têm na sua vida. E as pessoas de inteligência do tipo A, elas gastam boa parte da sua vida fazendo coisas de alto impacto, ou seja, que são realmente relevantes para si. Então elas determinam o que é importante, o que é relevante. E aí elas atuam e gastam energia, gastam tempo em coisas do tipo A, que são extremamente relevantes para aquilo que elas determinam, que elas querem. Elas estão em torno disso. Então, por exemplo, comportamentos do tipo A. Quais são os comportamentos que, se eu tiver, eu alcanço rapidamente os meus objetivos? Hábitos do tipo A. Quais são os hábitos altamente importantes para o alcance dos meus objetivos? Pensamentos do tipo A. Quais são os pensamentos, as ideias que eu tenho que ter sobre mim, sobre o mundo, altamente relevantes para o meu objetivo? Investimento de tempo. Qual é a melhor forma altamente relevante de gastar o meu tempo que me leva rapidamente ao meu objetivo? Projetos. Quais são os projetos altamente relevantes que automaticamente, se eu fizer, eu chego no meu objetivo? Se eu sou um líder, qual é o investimento de tempo do tipo A altamente relevante que, se eu investir todos os dias, minha empresa é transformada? Então, as pessoas do tipo inteligência do tipo A vivem sempre através do investimento de ações, de tempo e energia nas ações de alta relevância, alto impacto. Por isso a gente fala que é inteligência do tipo A. Interessante. E quais seriam as 3 principais atitudes, como dica da Antifraca, para a pessoa mudar essa chave? Primeiramente, como a gente sempre tem falado aqui, existem 3 princípios básicos para uma mudança de chave. A primeira delas é ambiente. Se você se manter no ambiente que você está, muito provavelmente que este ambiente vai continuar instigando você, estimulando você a pensar da forma com que você pensa, fazendo as coisas do jeito que você faz. Então, a primeira dica é ambiente. O segundo modelo, a segunda coisa mais importante para uma mudança de chave é se arriscar. Então, a primeira é ambiente. A segunda é se arriscar. As pessoas precisam se arriscar em novos padrões, em novas ações, em novos projetos, em novas ideias, porque somente o novo será capaz de trazer uma mudança para ela. Então, sair realmente, gostar de se desafiar, de ir para um novo padrão, para um novo ritual, uma nova proposta, né, de vida. E terceiro ponto também mega, ultra importante, ser sábio, né, desenvolver sabedoria, desenvolver extrema sabedoria sobre tudo o que interfere na sua vida e na sua performance. Então, quando a gente fala o seguinte, que se você tem medo de nadar, de água, aprende a nadar. Quer dizer, se você tem medo de água, aprende a nadar. Ou seja, desenvolver sabedoria para você lidar com tudo aquilo que você precisa para alcançar os seus resultados. Então, eu resumiria, para uma mudança de chave, 3 pontos importantes: ambiente, risco e sabedoria. Acho que esses 3 são 3 pontos importantes para começar. Sim. Qual seria o maior aprendizado que a gente teria com esses titãs? Esses titãs, o maior aprendizado é que eles não são reféns da sua história, eles criam sua história. Para mim, o que define é isso. Eles não são os titãs de verdade. Eles não são reféns da sua própria história. Eles criam a sua própria história. Eles criam o futuro e eles criam uma realidade, um presente que vai buscar esse futuro. Eles se transformam no futuro. Eles se transformam em termos de personalidade para ser aquilo que determinam no futuro. E eles se adaptam, simplesmente se adaptam o tempo todo. Criam suas próprias histórias. É essa a diferença. Não existe diferença cognitiva. A ciência poderia dizer, a ciência diz que as nossas
habilidades, os nossos defeitos, os nossos problemas, nosso padrão emocional, isso é muito importante, ó. A ciência diz que os nossos comportamentos, os nossos padrões comportamentais, os nossos sentimentos, as nossas histórias se repetem porque é genética, né? Que nós temos uma tendência de atuar conforme os nossos pais atuaram. Ok, então se nosso comportamento, nossos padrões negativos é genético, os padrões positivos também devem ser genéticos, sim? Sim. Então, por qual razão que o pai do Steve Jobs, por exemplo, é anônimo e ele não? Então, se fosse verdade a questão do padrão negativo, também teria que ser verdade a questão do padrão positivo. Então, automaticamente, de onde vem o sucesso de uma pessoa assim? Né? Se a gente acreditar que é genético, então, automaticamente o pai dele também teria que ter tido um sucesso tão grandioso quanto o dele. Então, na verdade, tudo depende do que a gente acredita sobre. Né? A gente tem que tomar cuidado porque talvez a gente esteja acreditando em algo que não faz sentido. Menos justificativas, né? E o conselho rápido para vender essa semana? As pessoas sempre me pedem, Veri, qual é o conselho rápido, né, para você vender mais? Sabe onde eu vejo um grande problema? Primeiro ponto em vendas, né? As pessoas querem vender rápido, mas elas são preguiçosas. Uma primeira coisa que você tem que parar de fazer na sua empresa é achar que a venda é um processo fácil, que é um evento que acontece rapidamente. Então, por exemplo, um costume que as pessoas têm de fazer lista de transmissão e mandar para todo mundo e achar que isso é ofertar um produto ou serviço. Então, isso não é ofertar um produto ou serviço. O retorno disso é péssimo, é baixíssimo. Né? Muitas vezes o teu vendedor, você pede para ele prospectar, ele faz lá uma lista de transmissão e manda a mesma mensagem para todo mundo, não tem retorno nenhum daquela lista de transmissão, e ele olha para você e fala assim, mas eu estou prospectando. Então, a primeira coisa que detona as vendas de uma empresa é a preguiça de vender. Como a automação também ajuda e atrapalha, né? Primeira coisa que os empresários têm que entender, e os vendedores têm que entender também, é que a venda não é mais da maneira com que era antigamente. Hoje, vender é muito mais competitivo. Sim. Não é assim, eu vou mandar uma mensagem na lista de transmissão, eu vou, nossa, conseguir uma super venda com isso. Se fosse tão fácil assim, né? Poxa vida, todas as empresas estariam faturando horrores. Então, a dica é, primeiramente, menos facilidade, mais empenho. E a segunda dica é, obtenha controle dos seus processos de venda. Por exemplo, muitas empresas querem vender mais, mas nem acompanham todo o movimento que acontece no WhatsApp. Né? Às vezes o cliente está ligando, a primeira coisa, implementa um controle de WhatsApp, por exemplo, e melhora o seu atendimento, o seu canal WhatsApp, e converte as vendas que você está perdendo. A forma mais rápida, primeiro, você tem gente no WhatsApp e você tem uma boa conversão, você está acompanhando, às vezes não está nem acompanhando. Então tem que implementar essas alternativas para venda rápida. Verdade. Tá aí, né? Depois de tantos conselhos preciosos, chegamos ao fim de mais um podcast. Foi muito bom estar com você, Veri. Muito bom pra mim também. Espero ter respondido aqueles comentários, né? Muito e a gente espera mais, né? Espera mais comentários. Mesmo que sejam bombásticos, a gente tá aqui pra eles. A gente tá aguardando o seu comentário, a sua pergunta, o seu desabafo. Tudo que você quiser compartilhar com a gente desse mundo aqui, não é mesmo? De conhecimento, de motivação, de empreendedorismo, pode estar com a gente. Já segue aí, né? Se você ainda não segue no Instagram, segue lá, Veridiana Cavalieri. E aqui, ó, o nosso canal no YouTube, você pode também compartilhar com seus amigos, com os seus colegas de profissão aí, de trabalho, para poder se inscrever, ativar o sininho também e acompanhar todos os sábados a gente aqui no horário de Mato Grosso, às 11h11, no horário de Brasília, às 12h11. Voltamos em qualquer sábado novamente.
Obrigada. Porque a Lívia, de vez em quando, agora ela tá de folga, por isso que ela deu essa engasgada, né? Ela é uma mulher assim, né, minha gente? Então, pois é, daqui uns dias a gente volta, todo sábado a gente tá aqui, todo sábado tem aula aqui no YouTube, a gente tá no Instagram também, e a gente tá aqui recebendo temas, falando, compartilhando, trocando ideias, e seguimos firmes nesse propósito. Tá aí, obrigada pela sua companhia e até mais.